todos, boa noite. Olá a todos, boa noite. Eu vou aqui só passar uma explicação do último teste que nós fizemos, onde nós pudemos fazer uma avaliação do comportamento do lançamento do foguete. Nesse caso particular, a gente estava fazendo especificamente de um único módulo, onde nós podemos verificar na figura que já um módulo de acompanhamento de dinâmica, o que realmente aconteceu. Tá? Então nós tínhamos um módulo aqui e estamos usando para esse efeito esse aplicativo, o Tracker. Ele é responsável para poder fazer uma avaliação da dinâmica em movimento e fazer alguns cálculos aproximados do que a gente deseja. Por exemplo, tempo gasto no deslocamento, velocidade e o espaço percorrido nesse mesmo linha de tempo. Então, através do Tracker, nós podemos criar uma barra de comportamento aqui que vai servir como calibração. Vocês podem notar que ela tem o mesmo tamanho que esse módulo aqui do foguete, e ela está calibrada para 100. A ideia é que, a partir do valor de 64 centímetros, equivale a 100 unidades. Essa aqui é a referência. Também podemos estabelecer o marco zero de onde o foguete faz o seu lançamento. Como vocês podem ver, eu posso mover essa barra e alinhar com a posição do foguete. Então, dessa forma, a gente pode concluir que o foguete terá um posicionamento em função do eixo Y. Tá? E estabelecemos já os marcadores de deslocamento. O primeiro marcador, e ele vai fazendo isso quadro a quadro durante a evolução. Tá? Infelizmente não foi um teste ainda 100%, a gente conseguiu capturar alguns dados importantes, mas não foi 100%, porque como vocês podem notar, houve um escape de pressão em função da queima do combustível. Mas vamos evoluir aqui para que vocês possam entender o que foi possível gerar a partir desse teste, mesmo que ele não tenha sido 100%. Como eu disse, nós temos aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y, e a gente, na verdade, vamos tomar as medidas a partir somente do eixo Y, que é a direção de deslocamento do foguete. Então, no frame 1, eu fiz a coleta do dado no ponto 0 e estabeleci isso como a origem do nosso eixo. A seguir, eu marco o frame 2, onde já houve uma descarga de pressão, como vocês podem ver, e eu marquei o ponto 2, que é justamente daqui nós podemos ver o deslocamento do nosso corpo do foguete. E no próximo trecho, nós temos o terceiro ponto de referência, onde já mostra o nosso foguete numa altura razoável, e como vocês podem ver, usando a minha figura aqui como referência, algo acima de pelo menos de 1,80 m. E a gente vai confirmar isso de uma forma bastante fácil usando esse aplicativo. No gráfico ao lado, a gente tem a curva de comportamento desse deslocamento, que nós vimos ao longo do eixo Y, versus o tempo. E na planilha logo abaixo, a gente tem justamente a análise feita pelo aplicativo em função do vídeo, os tempos e qual o espaço percorrido pelo foguete naquele período de tempo. A partir daí, é possível nós calcularmos a velocidade, qual é a intensidade da velocidade, exatamente neste ponto aqui. Esse cálculo é feito em função de unidades. Aqui estamos vendo 4.904,45 unidades por segundo. Mas como eu disse no início do vídeo, a nossa referência era de 100 unidades para 64 centímetros. A partir disso, fazendo uns cálculos, a gente identifica que, na verdade, o valor da velocidade no sistema internacional que nós conhecemos é de 29,72 metros por segundo. Isso significa que, nessa posição, o nosso foguete está com uma velocidade inicial de 29,72 metros por segundo.
Infelizmente o vídeo não mostra o comportamento total de voo desse teste que aqui ainda é mal sucedido, né? Mas a gente pode estimar a total de altura alcançada pelo projétil através de uma análise de um segundo aplicativo, né, da Praetor Software, que é o Physics 101. Esse aplicativo, muito válido, né, ele permitiu que eu, a partir de colocar, né, fazer a inclusão do valor da velocidade de 29,72 metros por segundo, e coloquei aqui um ângulo de ataque de 88 graus, né, quer dizer, muito próximo a 90. Né? A velocidade da aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo, né, padrão, a gente conseguiu estimar a trajetória do nosso foguete, onde ele atinge uma altura máxima de 42,86 metros. Então, com isso, a gente chegou a umas conclusões bastante interessantes do comportamento do foguete, né, onde nós vamos fazer um novo teste, né, daqui pelo menos uma semana, onde a gente vai comprovar a veracidade desse comportamento em função do que a gente viu nesse primeiro teste que não foi sucesso. Ok? Obrigado a todos aí pelo momento e a gente retorna no próximo vídeo.